Um Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 811, Difícil Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo fui pegando em novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Todos os presentes sentiram uma quantidade infinita de terror e choque ao ver esse monstro diante deles. Foi somente quando a voz do monstro soou diretamente em seus corações que todos começaram a reagir ligeiramente. No entanto, no momento seguinte, o monstro roxo já havia chegado antes de um semideus em um piscar de olhos. O semideus era o deus besta que o grupo de Yuishan havia encontrado anteriormente. Ele era alguém considerado capaz de alcançar um avanço para o nível divino a qualquer momento. No entanto, neste momento, o deus da besta estava enfrentando um monstro que veio de um mundo desconhecido. A mão do monstro roxo brilhou, agarrando a cabeça do deus besta. Vendo a enorme mão do monstro se estendendo em sua direção, o olhar do deus besta cintilou ligeiramente e ele conteve à força o terror que estava sentindo. Embora faça alguém se sentir apavorado, parece que a velocidade desse monstro não é tão rápida. Talvez sua força não seja tão surpreendente quanto sua aura. O olhar do deus besta cintilou e todos os seus ossos soltaram explosões explosivas. Em um instante, foi como se houvesse vários 10.000 animais selvagens gritando alto. Então, no momento seguinte, o deus besta deu um soco. Foi sua habilidade final que o tornou famoso, o punho das 10.000 bestas. Naquele soco, havia uma aura imparável de uma miríade de bestas fervilhantes. Era como se realmente houvesse uma multidão de feras ferozes correndo. O deus besta criou depois de observar, capturar e lutar contra incontáveis feras ferozes. Antes de criar esta primeira arte, ele estudou as habilidades de várias feras ferozes, bem como a forma como elas exerciam suas forças. Por causa de suas artes marciais, ele viajou por inúmeras áreas em todo o mundo. Ele lutou contra tigres e leopardos nas florestas, lutou contra leões e lobos em planícies de grama e até lutou contra feras ferozes como macacos e cobras enormes nas cordilheiras. Ele até foi para os mares e lutou contra monstros marinhos acima dos oceanos. Esta foi a primeira arte que obteve depois de desistir de tudo o que tinha e dedicar toda a sua vida a ela. As correntes de ar fervilhantes se estenderam intensamente junto com seu punho, assim como muitas feras ferozes destruindo e esmagando todos os inimigos diante deles. Bang! Camadas de correntes de ar atingiram o peito do monstro roxo junto com o punho que poderia destruir uma rua inteira, derrubar muros da cidade e esmagar um porta-aviões. No entanto, o punho do deus besta foi quebrado no momento seguinte. A força contrária havia esmagado metade de seu corpo em mingau. Olhando para esta cena, a mente do deus besta ficou completamente em branco. Não era porque o monstro roxo tinha algum tipo de defesa. Não houve esforços para reduzir o dano recebido, como o uso de campos de força reduzidos ou sua vontade marcial. O resultado foi apenas a reação do soco do deus besta que esmagou metade de seu próprio corpo, o corpo de um semideus com 4 níveis de perfeição. O monstro roxo apareceu como se não tivesse sido atacado e continuou se movendo. Ele estendeu a mão para torcer a cabeça do deus besta, então enfiou a cabeça em sua boca. Houve um estalo, como se alguém estivesse mordendo um doce. A cabeça do deus besta foi mastigada em pedaços e engolida no estômago do monstro roxo. Os cantos dos lábios do monstro roxo revelaram um sorriso feliz. Um semideus com 4 níveis de perfeição já era capaz de se regenerar mesmo com a perda de sua cabeça. Então, depois que a cabeça do deus besta foi regenerada muito rapidamente, ele quis recuar. No entanto, o monstro roxo agarrou o deus besta suavemente como se estivesse beliscando um inseto. Um dos ombros do deus besta foi arrancado e enfiado na boca do monstro. O sabor da carne humana. Há quanto tempo não a provo? O monstro roxo tinha uma expressão embriagada em seu rosto e, no momento seguinte, um som suave soou de seu corpo. Uma pequena rachadura apareceu de repente no extrato córneo roxo em suas costas. HMMM. O monstro roxo virou a cabeça, olhou para os olhos celestiais reveladores da morte e perguntou com indiferença: "Você está me atacando?"
Agora, o rosto dos olhos celestiais reveladores da morte estava cheio de espanto. No momento seguinte, sons crepitantes começaram a soar continuamente, e o monstro roxo parecia ter sido atacado consecutivamente por ataques invisíveis. Sugestões de rachaduras começaram a aparecer em suas mãos, pernas, cintura e até mesmo no rosto. No entanto, as rachaduras foram curadas após aparecerem por 1 a 2 segundos. Era como se houvesse cortes comuns. Os ataques absolutos dos olhos celestiais reveladores da morte causaram esses cortes. Eram ataques que podiam ultrapassar o reino microscópico e distorcer diretamente os 4 tipos de forças. Então, neste momento, quem achou isso mais difícil de aceitar foi o próprio olhos celestiais reveladores da morte. Seus olhos encaravam o monstro roxo como se ele estivesse olhando para um pesadelo. As 4 forças fundamentais são a fundação do universo. Os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, os poderes astrais do mundo, as forças nucleares que criam a vida, as forças que causam a deterioração de toda a vida no mundo. Elas fazem o mundo girar e controlam o fluxo de todas as coisas vivas em o mundo. Uma memória repentinamente brilhou na mente dos olhos celestiais reveladores da morte. Foi a orientação dada a ele pelo Papa anterior, a pessoa mais forte da geração anterior da Igreja da Verdade Universal. Aqueles abaixo do nível 5 do nível divino, tudo o que eles fazem é com o propósito de entrar no reino microscópico. Entrar no reino microscópico permite ir fundo no mundo microscópico e controlar uma das 4 forças fundamentais. Claro, existem alguns gênios que seriam capazes de controlar todas essas 4 forças. No entanto, esse controle ainda é uma ilusão. É apenas usar os próprios poderes para afetar o mundo microscópico, convertendo os próprios poderes nas 4 forças fundamentais. E seus olhos celestiais reveladores da morte são uma arte divina que ultrapassa o reino microscópico e pode controlar uma parte das 4 forças fundamentais. Pode destruir os fundamentos das 4 forças fundamentais, tempo e espaço. Isso significa que está no nível impecável, um reino que é o mais alto e mais profundo do que o nível microscópico. No entanto, isso não significa que não há ninguém que possa destruí-lo. Nas memórias dos olhos celestiais reveladores da morte, o jovem que usava túnicas brancas e um sorriso amável disse: uma vez que o oponente possua algum tipo de característica única, eles serão capazes de conter sua destruição. Combater minha desintegração. Os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre penetram através das partículas físicas e formam estruturas físicas, enquanto os poderes nucleares formam a base das partículas físicas. Essas 2 forças são as bases das estruturas de todas as criaturas vivas. Uma vez que uma certa forma de vida é capaz de compreender esse tipo de poder e o poder que eles controlam é maior que o de seus olhos celestiais reveladores da morte, você não será capaz de destruir suas estruturas. É como um cabo de guerra, onde o mais forte sai vitorioso. A força deles superaria a sua e seria capaz de sustentar as existências do espaço-tempo e da matéria física. Os olhos celestiais reveladores da morte inicialmente pensaram que nunca encontrariam uma forma de vida que seria capaz de resistir a seus ataques em toda a sua vida. Então, ele até esqueceu as palavras do Papa, deixando-as desaparecer em suas memórias distantes. No entanto, depois que ele deu tudo de si e só conseguiu deixar pequenos cortes na pele do monstro roxo, os ensinamentos do Papa mais uma vez ecoaram em seus ouvidos. O monstro roxo olhou para o próprio corpo atacado e revelou um sorriso divertido. É realmente bobo. No momento seguinte, ele avançou em direção aos olhos celestiais reveladores da morte, aparecendo instantaneamente diante dele. As feridas em seu corpo haviam se recuperado mais uma vez, e agora seu corpo provocava fortes vendavais que eram como tufões. Esses vendavais fizeram com que os especialistas ao redor semicerrassem os olhos, deixando seus cabelos esvoaçantes e suas roupas esvoaçantes. Os olhos celestiais reveladores da morte continuaram a olhar para o rosto do monstro roxo, continuando a rasgar seu rosto.
O monstro deu um soco que parecia ultrapassar o tempo e o espaço, encontrando o olhar dos olhos celestiais reveladores da morte e instantaneamente quebrando sua cabeça. A cabeça dos olhos celestiais reveladores da morte era como um pedaço de tofu que havia sido esmagado por um punho. O físico conjurado deste rei guardião era extremamente fraco diante do monstro roxo. No entanto, neste momento, uma gota de sangue finalmente escorreu no rosto do monstro. Este foi o maior efeito alcançado pelos ataques incessantes dos olhos celestiais reveladores da morte. Em meio à sua vontade enfurecida, a aberração das trevas fez seu movimento mais uma vez. Desta vez, todo o seu corpo estava envolto na matéria escura como se ele estivesse vestindo uma armadura preta. Ele apareceu atrás do monstro com um flash e então chutou, trazendo fortes correntes de ar semelhantes a tsunamis. Este chute, que tinha um poder que poderia causar um terremoto de magnitude 20, enviava ondulações no espaço por onde passava. Em seguida, ele finalmente atacou a parte de trás da cabeça do monstro roxo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 812 Tribo do Deus Maligno Bang. Os poderes violentos atingiram diretamente a parte de trás da cabeça do monstro roxo, mas foi incapaz de empurrá-lo. Então o monstro estendeu a outra mão e agarrou o corpo da aberração das trevas. Sem lançar um olhar em sua direção, o monstro de repente exerceu força sobre ele. HMMM. O monstro roxo revelou uma expressão estranha e se virou para olhar para a aberração das trevas que havia sido envolta em uma camada de matéria escura. Os braços do monstro incharam abruptamente, com muitos de seus músculos se contraindo e se movendo como os motores de muitos petroleiros de 10.000 toneladas. Ele desferiu um soco com uma força que poderia dividir os mares e produzir fortes vendavais que poderiam rasgar o aço, esmagando ferozmente a matéria escura. Não houve sons, nem colisões, nem mesmo as menores flutuações. O soco atingiu a matéria escura, mas ainda não houve efeito algum. A matéria escura que a aberração das trevas criou poderia anular todos os ataques produzidos pelas 4 forças fundamentais. O soco do monstro roxo foi completamente negado e não foi capaz de criar qualquer destruição. No momento seguinte, a aberração das trevas foi liberada da mão do monstro roxo. A própria matéria escura não seria submetida à força, portanto, o monstro roxo foi incapaz de segurá-lo. Interessante. Pensar que pode anular todos os ataques no nível microscópico. Os cantos dos lábios do monstro se curvaram em um esboço de sorriso. Ele olhou para a aberração das trevas, que parecia possuir uma defesa incomparável e sorriu enquanto levantava a palma da mão. Em seguida, levantou 3 dedos e disse, mas agora, já encontrei pelo menos 3 pontos fracos. 3 fraquezas. A aberração das trevas repetiu isso calmamente, sem dar uma resposta ao monstro. Ao lado, os olhos celestiais reveladores da morte já haviam regenerado seu cérebro despedaçado, mas ele não fez nenhum movimento precipitado. Mesmo seus meios mais fortes eram inúteis contra o monstro roxo. Isso significava que ele não tinha mais meios de lidar com seu oponente. Fraqueza número 1. Já que esta camada de pele que você tem é capaz de negar todos os tipos de ataques das 4 forças fundamentais, então como você consegue me ver? Como você consegue se mover? E como você consegue se comunicar com eu? Logicamente, suas ações em relação a esta pele negra também devem ser negadas. O monstro roxo sorriu. Em outras palavras, significa que há uma brecha nessa sua pele. Essa brecha é o que você usa para sondar, comunicar e atacar. Fraqueza número 2. Há um limite para tudo neste mundo. O mesmo vale para suas habilidades. O fato de você ter recebido 2 socos de mim antes significa que essa matéria escura que você criou tem um limite que supera em muito das forças que aquele cara pode liberar com os olhos. Porém, desde que se consiga ultrapassar esse limite, é definitivamente possível esmagar essa camada de defesa que você tem sobre você. No entanto, é muito provável que nem eu seja capaz de superar esse limite. Portanto, a segunda fraqueza é uma fraqueza que não é realmente uma.
O olhar do monstro roxo continuou olhando para a aberração das trevas. Ele sorriu e disse: quanto à última fraqueza, são vocês. Vocês confiam demais nessa habilidade única. Sua própria força e reinos são muito fracos. Enquanto o monstro roxo falava, ele apareceu atrás da aberração das trevas com um leve flash e lançou um soco em suas costas. O punho inteiro parecia ter se tornado invisível, e os poderes desse soco se transformaram em existências semelhantes a ondas. As ondas difratavam. Então, enquanto houvesse uma brecha na armadura de matéria escura, os poderes penetrariam no interior da armadura. O monstro não apenas compreendeu as 4 forças fundamentais e entrou no reino microscópico, mas seu padrão também superou em muito dos muitos especialistas que os 2 reis guardiões encontraram antes no passado. Após este soco de onda de choque, a aberração das trevas instantaneamente se transformou em névoa de sangue. No ritual fora do quadrado de jade branco, o rei mago de ouro flutuava no céu silenciosamente acima da capital imperial. Dentro de sua visão, o rei mago vermelho estava perseguindo um grupo de cavaleiros otorgados como um gato provocando ratos. Ele ocasionalmente matava um e depois comia outro. O rei mago vermelho estava se divertindo muito. Ao lado do rei mago dourado, o rei mago negro estava semicerrando os olhos, parecendo um gato que havia comido até se fartar. O rei mago de ouro disse com um semblante sombrio: parece que os 2 reis guardiões não são páreo para eles. O que diabos é isso? Ei, o rei mago negro riu e disse: é o filhote do deus vermelho do mal. Foi só depois que o Black Magic King explicou que o Gold Magic King finalmente entendeu o que era um monstro. O deus vermelho do mal sempre viveu no que era chamado de Rio Vermelho. O que era o Rio Vermelho? Era um grande rio que atravessava incontáveis universos. Ao se ramificar em incontáveis universos, atravessou os limites do tempo e do espaço. Ninguém sabia há quanto tempo esse rio existia, nem quem havia criado esse rio vermelho. A única coisa que os magos sabiam era que o deus vermelho do mal controlava este rio vermelho. Sob seu controle, apenas seus descendentes e membros da tribo poderiam viver no rio vermelho. Esses monstros que tinham caudas e chifres causavam estragos em incontáveis universos e mundos, e o que eles mais gostavam de fazer era comer humanos. Essa tribo se autodenominava a tribo do Deus Maligno. Eles nasceram possuindo força e agilidade que superavam em muitos dos humanos. Foi porque desde o momento em que nasceram, já eram capazes de converter sua força física em trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, bem como forças nucleares. Isso significava que eles já haviam entrado no reino microscópico desde o momento em que nasceram. Em relação às outras formas de vida, isso era uma grande injustiça. No entanto, o mundo natural era injusto para começar, pois algumas criaturas nasceram muitas vezes mais fortes do que outras. Com o controle dos trovões celestiais e das forças do magnetismo terrestre, bem como dos poderes nucleares, eles foram capazes de continuar fortalecendo suas estruturas físicas e aumentando os vários poderes que poderiam utilizar. Afinal, as formações e colisões entre todas as formas de vida macroscópicas precisariam contar com essas 2 forças fundamentais. Isso deu à tribo do Deus Maligno extrema força e agilidade, bem como resistência corporal extremamente alta. Era como o que o Rei Mago Negro disse antes: extremamente rápido e extremamente forte. Pensar que é uma tribo. O olhar do Rei Mago Dourado parecia cada vez mais solene. Se for esse o caso, então você não tem medo de atrair um grupo de monstros invocando o Rio Vermelho? Se houvesse mais desses, provavelmente toda a humanidade seria extinta. Não se preocupe, não existem muitos demônios como esses em todo o universo. As chances de um grupo deles aparecer são muito baixas, disse o Rei Mago Negro com um sorriso. Além disso, este não é o Miraculum World. Não é nem mesmo um universo. Se realmente ficar fora de controle, podemos simplesmente abandonar este lugar. O Rei Mago de Ouro assentiu e disse: os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas provavelmente não serão capazes de aguentar por muito tempo. O que você planeja fazer a seguir? Depois disso,
Eles definitivamente tentarão se mover na velocidade da luz para atrasar o tempo e procurar uma oportunidade para atacar. No entanto, eles logo descobrirão que não tem chance alguma. A tribo do Deus maligno nasceu para ser o inimigo da humanidade. No mínimo, eles serão capazes de enfraquecê-lo um pouco, disse o Rei Mago Negro, lambendo os lábios. E o que vem a seguir? Será nossa vez. Mais tarde, você só precisará desfazer o seu país divino e deixar o resto para nós dois. O Rei Mago de Ouro assentiu, sem dizer nada. De qualquer forma, ele não estava planejando lidar com o monstro que estava causando estragos em seu país divino. Para ele, estabelecer esse ritual, entrar em contato com o Rio Vermelho, coletar informações de primeira mão de outras passagens do universo e observar as mudanças no espaço-tempo. Esses dados e informações foram suficientes para ele usar em sua compreensão para tentar um avanço para o nível 6 do nível divino. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 813, Esmagadora Trevas. Os arredores estavam cheios de escuridão sem fim. Estendendo a mão, parecia não haver lugar que ele pudesse tocar. Ele enviou sua vontade marcial, mas parecia que um fim para essa escuridão nunca poderia ser encontrado. Quando Fang Xingjian recuperou os sentidos, o que ele viu foi esse trecho infinito de escuridão. A matéria escura poderia anular todos os tipos de impactos provenientes das 4 forças fundamentais. Então, depois de ser envolto pela matéria escura, a vontade marcial que Fang Xingjian enviou para escanear o ambiente foi negada, e o poder que ele enviou por meio de suas mãos também foi negado. Este foi um sentimento estranho. Era uma sensação em que nenhuma resistência ou forças contrárias podiam ser sentidas, mas o indivíduo ainda era incapaz de mover seu próprio corpo. Então, quando eles não viam nada além de escuridão absoluta e se encontravam em uma situação em que não havia nada de que pudessem se referir, eles se sentiam como se estivessem em um espaço de escuridão sem fim. Não importa como eles se movessem, eles não seriam capazes de chegar ao fim. O olhar de Fang Xingjian flutuou ligeiramente. Que situação é essa? Por que sinto que fui enviado para outro universo? A vontade marcial de Fang Xingjian se espalhará rapidamente, mas além do trecho infinito de escuridão, ele não conseguia sentir nenhuma outra coisa. O vácuo do universo. Uma área escura em algum universo. Fang Xingjian franziu a testa ligeiramente. Isso é possível. Ser capaz de me enviar por uma distância tão longa instantaneamente. Se ele tem tal habilidade, então por que não me matou imediatamente? Ao pensar nisso, Fang Xingjian mais uma vez enviou sua vontade marcial, como se quisesse fazer tudo o que pudesse para sondar os limites deste lugar. Ondas de escuridão jorraram em sua direção. Não havia luz e nenhuma informação. Antes dessa extensão infinita de escuridão, qualquer um teria todos os tipos de sentidos deslocados em relação ao espaço e ao tempo. Depois que Fang Xingjian repetidamente enviou ondas de vontade marcial, parecia haver alguma luz e sombra pescando na escuridão. Muitas cenas apareceram diante dele, fazendo com que seu olhar se tornasse cada vez mais nebuloso. Em uma sala de observação totalmente branca, um menino estava sentado em uma cadeira, vestindo uma camisa de força. Seus grandes olhos negros olhavam curiosamente para o ambiente ao redor. Diante dele havia uma enorme janela de corpo inteiro, e a senhora casada que estava do outro lado da janela tinha uma expressão solene e preocupada. Quais são os resultados? Um homem de meia idade vestindo vestes brancas ficou ao lado da senhora casada e disse: fizemos 3 testes. Pode ser um distúrbio mental. Suas emoções estão persistentemente baixas e ele mostra uma inclinação para ter autismo. Fale em termos mais simples, disse a senhora casada friamente. O homem de túnica branca acenou com a cabeça e explicou. Ele quase não consegue sentir nenhuma emoção e vive apenas em seu próprio mundo. No entanto, ele é muito inteligente. Assim como outras crianças, ele tem imitando as ações e comportamentos dos adultos. Sua imitação é muito boa e isso o faz parecer normal. Mas você realmente mostrou a ele algumas coisas violentas ou sangrentas.
É por isso que parece que houve uma mudança repentina em seu caráter. No entanto, isso é apenas uma imitação. O verdadeiro caráter que ele esconde em seu coração nunca mudará. Como isso é possível? Ele é apenas um garoto comum. A senhora casada disse incrédula. Um menino comum não mataria aos 5 anos de idade. Nesse momento, a senhora casada perguntou de repente: este é um espelho unidirecional, certo? Isso mesmo. O que há de errado? Ao ouvir isso, o homem de vestes brancas olhou para o menino atrás do vidro. No entanto, ele percebeu que o menino estava olhando para ele, e um arrepio de repente percorreu sua espinha. Ele tinha a ilusão de que uma besta feroz o observava de perto. Fan Xingjian sentiu a escuridão diante dele, sentindo como se algo estivesse fervendo e surgindo dentro dela. Ele então olhou para si mesmo, dando-lhe uma sensação familiar. A escuridão e os flashes de luz diante dele se misturaram, tornando difícil para ele diferenciar o que era real e o que não era. Esta é a minha memória. Por que é tão desconhecido? Ou são ilusões também? Os pensamentos de Fan Xingjian mudaram ligeiramente, a escuridão diante dele desapareceu completamente. O céu azul e as nuvens brancas estavam agora acima de sua cabeça, e havia planícies de grama verde sob seus pés. Era como se aquele trecho de escuridão nunca tivesse existido antes. Olhando para a paisagem diante dele, Fan Xingjian estendeu os dois braços e sentiu uma brisa soprando em sua direção. Ele podia sentir o cheiro de grama, mas suspirou: ainda está um pouco fora. No momento seguinte, enquanto suas palmas roçavam, flores de várias cores floresceram instantaneamente nas planícies sem fim. Isto é muito melhor. Simultaneamente, a várias centenas de metros de distância, uma senhora casada passeava entre as flores junto com um menino. O olhar de Fan Xingjian mais uma vez parecia perplexo enquanto ele olhava para as duas pessoas diante dele. Esta é a minha memória de novo? Mas por que é? Por que é que eu não consigo me lembrar? Por outro lado, a batalha no quadrado de jade branco mostrava sinais de ser unilateral. Diante do guerreiro da tribo do deus maligno que havia dominado os trovões celestiais, as forças do magnetismo terrestre e os poderes nucleares, os dois reis guardiões foram repetidamente repelidos. Nem os olhos celestiais reveladores da morte nem a aberração das trevas foram capazes de romper o corpo do monstro roxo e causar-lhe qualquer dano. Eles também não conseguiram se defender de seus ataques. Um som PFFFT suave de repente soou no espaço vazio enquanto o corpo dos olhos celestiais reveladores da morte se despedaçava pouco a pouco. No entanto, desta vez, ele não regenerou mais um novo físico conjurado. Em vez disso, ele se desintegrou completamente, transformando-se em uma explosão de luz que se espalhou em todas as direções. HMMM. Pensando em fugir, o monstro roxo soltou um sorriso frio e olhou para a aberração das trevas. Agora, o corpo da aberração das trevas também já havia se despedaçado e estava se movendo no céu acima do quadrado de jade branco a uma velocidade semelhante à velocidade da luz. Neste momento, os corações de ambos os reis guardiões pareciam extremamente pesados. O monstro diante deles era esmagadoramente forte, muito mais além de sua imaginação. Isso deu a ambos o mesmo pensamento. Devemos pensar em uma maneira de escapar. Devemos informar imediatamente a igreja. Apenas reunindo o poder dos cavaleiros podemos derrotar o clone desse deus maligno. As pessoas na praça ficaram todas surpresas com esta batalha. Os dois reis guardiões, que antes pareciam autoritários e arrogantes quando suprimiram Fan Xingjian instantaneamente, agora estavam sendo empurrados para trás pelos avanços do monstro roxo. Olhando para os raios de luz piscando no céu, Yue Shan franziu a testa e disse: isso não é bom. Os dois reis guardiões provavelmente também não são páreo para o clone desse deus maligno. Clid disse: como isso é possível? Os Guardian Kings já são especialistas de primeira linha no Miraculum World. Mesmo que eles não sejam páreo para o clone do deus do mal, isso não significaria que não há ninguém que possa lidar com eles. Com isso, Charlotte suspirou e disse: se eles são páreo para ele, então por que eles estariam tentando escapar agora?
A razão pela qual eles continuam se movendo na velocidade da luz é para evitar enfrentar o clone do Deus do Mal de frente. Isso mesmo. Embora Yuishan ainda não tivesse atingido o nível divino, ele era o vice-governador da região da Areia Oriental e tinha uma grande quantidade de experiência. Portanto, ele foi capaz de julgar a situação atual da batalha com muita precisão. Ambos os ataques dos olhos celestiais reveladores da morte e as defesas da aberração das trevas são considerados incomparáveis no mundo. No entanto, quando nenhuma de suas artes divinas é eficaz, eles não têm mais chances de vencer o clone do Deus do Mal. O olhar de Yuishan parecia extremamente solene. Agora, é apenas sobre se o clone desse Deus maligno será capaz de matar os dois reis guardiões que estão se movendo na velocidade da luz. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 814 Superluminal comparado com as observações feitas pelo grupo de Yuishan e Charlotte, a compreensão do primeiro príncipe da situação de batalha foi ainda mais precisa. Afinal, ele já foi o especialista mais forte entre a geração mais jovem do Império. Olhando para o campo de batalha, suas sobrancelhas se franziram cada vez mais. Não apenas o clone desse Deus maligno alcançou o reino microscópico, mas sua compreensão do mundo microscópico está ainda acima da dos dois reis guardiões. Ele tem uma compreensão muito grande dos poderes no nível do mundo microscópico que forma seu corpo. Isso torna a densidade de seu corpo extremamente alta, provavelmente muito maior do que a do Rei Mago Vermelho, e permite que cada força que envia obedeça com as regras do mundo microscópico. Cada soco ou chute que o clone enviar serão todos ataques no nível microscópico. O primeiro príncipe exalou e olhou para o monstro roxo diante dele, sentindo uma profunda sensação de horror. O reino microscópico que achamos extremamente difícil de alcançar é tão simples quanto comer ou beber para ele. É este o poder do Deus do Mal? Se for esse o caso. A preocupação apareceu nos olhos do primeiro príncipe. Se o clone desse Deus maligno pudesse continuar desenfreado ou até mesmo sair do ritual, então o Império seria o primeiro a sofrer. Não será apenas o Império. Esta será uma crise tão grande que é comparável ao sétimo ataque. Toda a sociedade humana pode ser muito prejudicada por causa disso. Embora muitos outros especialistas não pudessem ver as coisas tão claramente quanto o primeiro príncipe, eles também podiam dizer que os dois reis guardiões estavam agora em desvantagem. Eles olharam para o monstro roxo que parecia muito à vontade e cerraram os dentes secretamente, rezando pela vitória dos reis guardiões. Movendo-se na velocidade da luz, olhando para os dois reis guardiões antes dele que se transformaram em pura existência de vontade marcial e dispararam como ondas eletromagnéticas em todas as direções, o rosto do monstro roxo revelou um sorriso divertido. Você acha que eu não vou conseguir fazer nada só porque você se move na velocidade da luz? Vocês acham que são saint-seias? Em tal condição, você parece ainda mais fraco. No momento seguinte, suas pupilas amarelas se contrairão abruptamente, revelando uma expressão nebulosa. Então o monstro roxo de repente deu um soco em direção ao céu. Com um estrondo e depois um estrondo explosivo, foi como se o Monte Tai tivesse colidido com as montanhas Kunlun. Inúmeros pontos de luz explodiram no céu, e a vontade marcial da aberração das trevas foi quebrada. Como isso é possível? Como você é capaz de nos atacar? O monstro roxo ainda tinha uma expressão confusa em seu rosto. Não pareceu mostrar nenhuma reação ao ouvir suas correntes de informação e, mais uma vez, deu um soco para matar. Os olhos celestiais reveladores da morte mantiveram sua atenção neste soco. Através da varredura de sua vontade marcial, ele foi capaz de sentir que onde quer que o soco passasse, o espaço ficaria extremamente comprimido. 1000 metros se transformaram em 100 metros, 100 metros se transformaram em 10 metros, 10 metros se transformaram em 1 metro e 1 metro se transformou em 1 centímetro. Onde quer que o soco passasse, o espaço era comprimido 100.000 vezes. Usando a mesma quantidade de tempo para percorrer uma distância 100.000 vezes maior, era como se sua velocidade tivesse aumentado 100.000 vezes mais rápido. Ataque superluminal.
A vontade dos olhos celestiais reveladores da morte fervia, emitindo terror e fúria, comprimindo e expandindo o espaço. Isso era algo que apenas um especialista nível 5 divino poderia alcançar. No entanto, o desempenho surpreendente que foi 100.000 vezes melhor não era algo que um especialista comum de nível 5 nível divino pudesse fazer. Este foi um ataque surpreendente que só se poderia alcançar depois de captar um certo grau das forças astrais da Terra no nível microscópico. As forças astrais da Terra eram as forças de sucção entre toda a matéria e tinham o maior alcance no mundo macroscópico. Em comparação com outros tipos de forças, era uma força relativamente maior e era mais comumente usada no espaço. Os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, as forças astrais do mundo, as forças nucleares que criaram a vida, as forças que causaram a deterioração de toda a vida no mundo. Essas quatro forças fundamentais formaram todos os fenômenos do mundo natural. Sejam as revoluções do Sol ou da Lua no céu, a evolução de todas as criaturas vivas no mundo, ou o nascimento, a doença do envelhecimento e a morte dos humanos. Todos os fenômenos do mundo resultaram das quatro forças fundamentais. Com uma compreensão de cada uma das quatro forças fundamentais, a pessoa seria capaz de compreender todos os tipos de profundidade à medida que sua compreensão das forças se aprofundava. Este monstro púrpura diante deles claramente não era apenas habilidoso em sua compreensão dos trovões celestiais e das forças do magnetismo terrestre, bem como das potências nucleares. Ele também possuía poderosas habilidades de ataque e defesa e grande parte das forças astrais da Terra, e era capaz de realizar ataques superluminais comprimindo o espaço. Neste momento, os olhos celestiais reveladores da morte finalmente entenderam. Seus movimentos na velocidade da luz não eram apenas incapazes de deixá-los escapar dos ataques de seus oponentes. Os movimentos da velocidade da luz realmente colocaram os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas, que abandonaram seus físicos conjurados, em um estado extremamente frágil por causa dos ataques superluminais do monstro roxo. Estrondo. Em seguida, outro soco atingiu adiante. Era como se os céus tivessem desabado, mas também como se as estrelas tivessem explodido. A vontade marcial dos olhos celestiais reveladores da morte se quebrou instantaneamente, transformando-se em pontos de luz sem fim que se espalharam. Os olhos do monstro roxo ainda pareciam nebulosos. O que os dois reis guardiões desconheciam era que não apenas as proezas de combate do monstro atingiram ataques superluminais, mas também ativaram uma das habilidades de sua tribo, intuição de batalha. Era algo semelhante à inspiração súbita. Na batalha, essa habilidade permitia que eles confiassem apenas em suas reações na batalha e previssem os movimentos do oponente. O monstro roxo contou com essa habilidade para prever os dois movimentos de velocidade da luz do Rei Guardião e então detê-los com sua velocidade superluminal, permitindo assim que seus ataques atuais tomassem forma. No momento seguinte, foi como se houvesse uma miríade de trovões, mas também foi como se as placas da crosta terrestre tivessem se quebrado. A força do punho correu loucamente no céu, disparando para lá e para cá. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado uma enorme mó, destruindo loucamente as vontades marciais dos dois reis guardiões. Eles nem tiveram a chance de regenerar seus físicos conjurados. Quase ao mesmo tempo, fortes correntes de ar desceram. Cada um dos ataques do monstro roxo atingiu o mundo microscópico, então as repercussões envolvidas foram extremamente mínimas. No entanto, apenas o menor indício de sua proeza já era extremamente aterrorizante para as pessoas presentes. Yui Shan soltou um berro e se transformou em uma lua brilhante, colocando um bloco diante de Yui Xianru, Clyde e Charlotte. Os fluxos de correntes de ar repercussivas atingiram seu corpo descontroladamente e instantaneamente cobriram todo o seu corpo de sangue. Seus ossos, tendões e carne se abriram, colocando em apuros. O primeiro príncipe estava atualmente com apenas 5% de seus poderes. Vendo isso, seu pulso começou a acelerar e ele recuou muito rapidamente por mais de 10 quilômetros.
Só então ele poderia escapar do alcance das correntes de ar repercussivas. O deus besta, que teve metade de seu corpo comido pelo monstro roxo, tinha acabado de regenerar seu corpo. Neste exato momento, ele foi gravemente ferido pela miríade de correntes de ar e lançado voando por 5 a 6 quilômetros de distância. Ele mergulhou de várias centenas de metros no céu e foi quase completamente reduzido a pó. Em quase 0,1 segundos, mais da metade dos especialistas presentes sofreu ferimentos graves e a outra metade dos especialistas foi morta pelas correntes de ar repercussivas. Um breve momento depois, as repercussões das correntes de ar finalmente diminuíram. Coberto de sangue, Yuishan caiu. Pai! Yuishan saiu rapidamente e segurou Yuishan em seus braços. Charlotte olhou para o estado desgastado do quadrado de jade branco que parecia ter sido bombardeado por um bombardeiro, então levantou a cabeça para olhar para o céu. Os olhos de Yuishan estavam cheios de lágrimas enquanto ela olhava para Yuishan com tristeza. Pai, como você está se sentindo? Não me assuste. Yuishan não respondeu, mas olhou para o céu. Seu dedo apontou para a figura roxa no céu, tremendo enquanto seu tom se enchia de desespero. Rápido. Corra rápido. Ninguém lhe respondeu. Todos apenas olharam atordoados para o monstro roxo no céu. Sob os pés do monstro roxo, os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas estavam no chão com corpos esmagados. O brilho em seus corpos continuou se dissipando, como se eles fossem morrer completamente a qualquer momento. A derrota da aberração dos olhos celestiais reveladores da morte e da escuridão foi como um martelo pesado atingindo o coração de todos. Todas as pessoas olharam para o monstro roxo atordoadas, incapazes de imaginar quem mais seria capaz de subjugá-lo. No momento seguinte, uma voz envelhecida soou. Isso vai servir. Vamos começar. Em um curto momento, o mundo inteiro se despedaçou e o país divino desmoronou. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.